Vida Longa CBN. Ei, doutora Amanda, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui nessa manhã na CBN Vitória. Bom dia, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Doutora, hoje o papo é importante. Vamos conversar sobre bronquiolite. E eu já começo essa entrevista, com essa pergunta principal, para as pessoas entenderem. O que é a bronquiolite? É um vírus? Então, a bronquiolite, na verdade, ela é uma doença causada por vírus. Os vírus, eles são os grandes vilões. Eles vão, então, causar essa doença aguda, que vai atacar principalmente ali os bronquíolos. Imagina uma árvore. Vamos pegar essa árvore e virar ela de cabeça para baixo. O tronco dela é a nossa traqueia. Os galhos mais grossos são os brônquios. E aqueles galhos fininhos, onde as folhas se depositam, são os bronquíolos. É ali que a doença vai acontecer. Os vírus, eles vão gerar um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai produzir secreção, vai produzir muco e vai produzir edema ali nos bronquíolos. E é onde a doença vai acontecer, principalmente nos bebês, né? A gente falando aí dos menores de 2 anos, Sim. E ela é mais comum nos meses do outono e inverno. Pois é, você tocou num ponto importante, né? Esses vírus respiratórios, de modo geral, eles são conhecidos aí como os vilões, né, desse período do inverno. Com a troca também de estação, a gente já saindo do verão agora, já um momento para a gente se preocupar, a gente já pode falar em uma alta de casos que está por vir? Sim, aqui a gente chama da sazonalidade, né? É um termo muito utilizado, que é quando os vírus eles estão em maior circulação. Os vírus eles gostam de ambientes mais frios e mais secos. Então, o outono e inverno acaba sendo um prato cheio mesmo, Sim. né? Esse clima, ele favorece uma durabilidade maior, um tempo de vida maior dos vírus. E, além disso, a gente acaba mudando o nosso comportamento também. A gente passa a fechar mais a casa, os ambientes eles acabam sendo um pouco mais aglomerados, sem muita ventilação. E essa combinação é uma combinação perfeita para a gente se contaminar, principalmente por gotículas, por contato, que é a forma da gente transmitir a doença. Sim. No nosso estado, ela é bem marcada, assim, a gente vê um aumento, né, da incidência, tanto da circulação dos vírus desses vilões que causam a bronquiolite, quanto dos casos de doença, que são entre os meses de março e agosto. Então, a gente já tem bastante casos e a gente já está aí com os nossos alertas ligados, sim. Agora, qual o motivo, doutora? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor dos bebês, né, dos menores, os bebês pequenininhos, seriam os grupos de risco para essa doença. Eu sou mãe de um bebê também, de 7 meses, e eu participo, por exemplo, de muitos grupos de mães, né, de maternidade, onde só se fala disso nesse momento. Gente, atenção, bronquiolite já está começando, vamos ficar de olho, proteger nossos bebês. Por quê, doutora? Eles entram nesse grupo de risco? Então, a gente consegue hoje entender 3 grandes motivos para isso. O primeiro seria ali a estrutura física da via aérea, que é mais ou menos o que eu comecei a explicar. Imagina um pulmão adulto como se fosse uma pista de 3 ciclos. Então, a gente consegue um fluxo rápido que cabe bastante carros. Quando a gente tem uma obstrução, né, impacta algum carro ali em alguma dessas vias, a gente consegue desviar esse fluxo para as outras sobrando e tentar manter ali o tempo, né, da média desse fluxo. O pulmãozinho do bebê, imagina como se a gente estivesse passando numa viela bem estreita. Então, se a gente tem qualquer obstrução, às vezes dificulta e muitas vezes pode impedir o fluxo. A doença causando esse edema, essa inflamação na via aérea, ela faz esse ciclo parecido, né, na criança. Então, eu fecho ali a via de entrada e saída do ar, e isso traz sintomas e sintomas mais graves, que normalmente, às vezes, a criança maior ou o adulto com o mesmo vírus não passa a apresentar tantos sintomas, nem gravidade, passa com um quadro mais brando.
A outra parte é a imunidade. O bebê até 6 meses, ele tem a sua estrutura imunológica toda em formação. Muito da proteção vem dos anticorpos maternos, né, passados pelo leite materno, Uhum. e então isso também acaba trazendo uma vulnerabilidade. Eu costumo falar que a imunidade do bebezinho é como se a gente estivesse pensando numa casa em construção. Então, o sistema de defesa, ele ainda não está pronto, ele ainda não está muito bom, não está eficaz. E além disso, a nossa respiração, ela conta muito com a parte muscular, né? A musculatura respiratória, nesses bebezinhos, os menores de 2 anos principalmente, é mais frágil. Então, ele cansa mais rápido, ele faz fadiga mais rápido e por isso também traz sintomas mais rápidos e mais graves do que nas crianças maiores e nos adultos. Quando a gente junta, então, isso tudo, né? A gente tem uma via aérea pequena, a gente tem uma defesa que é imatura e essa musculatura frágil, a gente começa a entender por que que no bebê uma chuvinha, brincando assim, né? Vira uma Uhum. tempestade. Uhum. E é por isso que a gente pede tanto cuidado com eles, principalmente nesses meses do ano. Certo, doutora. Agora, uma dúvida também, né? Quais são os sinais de alerta ali? O que que eu posso perceber que de fato tem alguma coisa errada? Lógico que a gente sempre presta atenção, né? Quando a gente fala de bebês, então, qualquer situação ali já é um sinal de alerta. Mas, por exemplo, tem alguns detalhes ali que a gente deve prestar mais atenção, talvez o movimento ali do peito na hora de respirar, talvez um chiado. O que que a gente pode destacar? É muito importante essa pergunta. Acho que os pais, né, eles precisam estar atentos em algumas coisas e o diagnóstico da bronquiolite, ele é clínico. E Uhum. os sinais de gravidade, eles vão aparecer normalmente ali pelo segundo, terceiro dia de doença, né? Começa com um quadro que se assemelha a um quadro gripal, com uma coriza, uma tosse, uma febre que pode ser baixa, mas logo os sintomas eles já se sobrepõem. O que é que a gente precisa sempre vigiar? O padrão respiratório, né? Então, o pai vai observar se o filho ele está com a respiração mais acelerada ou se ele está fazendo um movimento mais rápido intercalado com o movimento de uma pausa mais prolongada. Observar se durante a respiração do bebê ele apresenta algum ruído, né? Algum barulho, alguma gemência, algum chiado. É um dado muito importante, principalmente nos pequenininhos, por exemplo, na idade da sua filha para menos, Uhum. na hora de mamar. É normal o bebê que está no peito ou na mamadeira fazer algumas pausas, né? Porque o Uhum. narizinho ainda é muito pequeno, então de vez em quando ele precisa usar a boquinha mesmo para ajudar a respirar. Só que isso é uma coisa que você para uma, duas vezes e volta a mamar. Nos casos onde a gente percebe que tem a inflamação e que o bebê está mais cansado, um sinal muito precoce é quando ele suga uma, duas vezes e aí ele larga o peito. Ou quando ele Uhum. está mamando e você observa que ele está fazendo um desconforto respiratório, né? Além disso, a irritabilidade persistente ou o bebê que fica muito molinho por muito tempo também não é normal. O bebê que intercala período de sono e vigília, né? É o Uhum. habitual dele. Tudo que Sim. fugir disso, a gente precisa estar atento. Então, a gente precisa o quê? Fazendo o checklist, observar a barriguinha ali do bebê, ver, né, a respiração, se ela está mais acelerada, se ela está mais rápida, se tem algum esforço, o que que seria esse esforço para a gente entender? Observar na regiãozinha da garganta, se ficar afundando, ali entre as costelinhas, se tem uma retração, que é afundar mesmo os músculozinhos ao redor, que são as tiragens, né, e as retrações. Observar Uhum. o narizinho do bebê, essas abinhas, se elas ficam abrindo e fechando, como se o bebê estivesse fungando. E além disso, se tem, né, uma sonolência persistente, se tem uma irritabilidade persistente e aquela hipotonia, que é quando o bebê fica mais amolecido, mais molinho, esses seriam assim os nossos marcos de sinais de alarme. E nesses casos a gente não pode esperar, a gente precisa levar para atendimento imediatamente. E nada de automedicação, né, doutora? É importante a gente ressaltar por aqui, porque tem gente que vai, vou dar um xarope para cessar a tosse, aquela receitinha caseira, nada disso, né? Isso, exatamente. Assim, a gente tem muito do que fazer, mas eu costumo brincar que também tem a listinha do que não fazer. Não Uhum. desespera, arruma as coisas, vai para o pronto-socorro.
manter o bebezinho na posição vertical, que é o bebezinho mais sentado ou mais em pé, ajuda um pouquinho na abertura das vias aéreas enquanto está chegando na emergência, né? Ou levando para o Uhum. médico. E você tocou num ponto muito importante, da gente não fazer automedicação. Existem alguns planos de ações que principalmente os pacientes que já têm alguma outra doença respiratória têm para poder seguir. Mas isso é muito individualizado, Juliana, e na consulta a gente deixa isso muito claro. Uhum. Então, assim, se o seu filho não tem nenhum plano de ação já previamente orientado pelo pediatra, zero xarope, principalmente esses para cortar a tosse. Não deixar usar nenhuma medicação inalatória ou nenhuma medicação nasal, até porque isso pode trazer mais prejuízo para o bebê e atrasa essa ida para a emergência para a gente sim efetivamente prestar ali o atendimento correto. E só lembrando aqui para os ouvintes, gente, nesse quadro, né, no nosso Vida Longa CBN, você também pode participar, mandar a sua dúvida, seu questionamento, que a doutora Amanda responde aqui para a gente todas as dúvidas dos ouvintes. Doutora, vamos seguindo por aqui, então. Vamos falar de tratamento agora, né? Nós falamos aí sobre os sinais de alerta, sobre essa questão de como funciona, né, a ação desse vírus que causa aí a bronquiolite no organismo, em bebês. Vamos então falar do tratamento. Existe um tratamento específico para bronquiolite? Eu acho que é uma outra pergunta muito polêmica, né? E na medicina é a nossa dor. Infelizmente, a gente não tem um antiviral específico para todos os vírus causadores da bronquiolite. Uhum. Então, o que a gente consegue fazer são tratamentos de suporte. Fazendo uma outra analogia, imagina que a gente está aí numa tempestade. Começou a chover, você não consegue parar a chuva, mas Sim. você consegue pegar um guarda-chuva ou procurar algum lugar que tenha ali um relento para você esperar passar. O que a gente faz é mais ou menos isso. A gente protege esse bebê durante a tempestade. É como se a gente desse esse guarda-chuva, um cobertor, um lanche, para a gente esperar esse movimento passar. A gente ajuda o corpinho dele a suportar Sim. enquanto o sistema imunológico vai combatendo o vírus e as toxinas e tudo que o vírus traz de alteração com ele, sabe? A gente mantém o bebê hidratado e não necessariamente internado, não são todos os casos que tem internação, então é importante a gente manter uma boa hidratação, a lavagem nasal para a gente desobstruir o máximo essa via aérea alta que a gente puder. Em casos quando tem necessidade, a gente faz o suporte com oxigênio. Quando o bebê, isso que eu comentei dele não conseguir mamar, a gente consegue dar o suporte de nutrição ou pela veia ou por uma sondinha, mas falar assim, existe uma pílula mágica que mata o vírus, ainda não. E eu acho, Juliana, que quando a gente fala de tratamento no caso da bronquiolite, antes disso, e tão importante quanto, a gente tem que falar de prevenção. Já que a gente não tem, então, essa medicação específica, a gente precisa construir um escudo mesmo de proteção. E a gente tentar medidas de prevenção da doença. A gente não deixar que o vírus chegue e, caso ele chegue, ele consiga ter todos os pontos do escudo ótimos para ele passar com o melhor cuidado e com a menor gravidade possíveis. Sobre a lavagem nasal, uma outra dúvida também, doutora. Ela deve ser feita ali entre qual período? Toda semana, todo dia? O que é ideal? Porque imagina assim, nós adultos, né? A gente não tem Uhum. esse hábito de lavar o nariz todo dia ali, né? Eu, pelo menos, não tenho, de lavar todos os dias, fazer uma lavagem mesmo com a seringuinha, colocar ali um soro, de repente. Enfim, para bebês, é importante ter essa rotina todo dia? É importante por dois principais motivos. O primeiro, essa lavagem sendo diária, mesmo quando não tem nenhum sintoma respiratório, a gente consegue criar um hábito, né? E nos momentos em que a criança vai pegar um resfriado, que ela gripa, que ela precisa da desobstrução pela lavagem, a gente consegue tornar isso muito mais leve, muito mais fluido. Transmissão dos principais vírus respiratórios, né, causadores de doenças graves, e aí, lembrando da bronquiolite, eles são por gotículas, então ele contamina a via aérea respiratória aqui pelo nariz, a mãozinha na boca. Então, a gente lavar o nariz, a gente diminui a exposição potencial a esses vírus. É isso. E também agora uma dúvida em relação à vacina. Quando a gestante, né, passa ali por esse momento da espera ali
da gestação mesmo, ela já é orientada, né, pelo obstetra a efetuar essa vacina ali, a tomar essa vacina da bronquiolite, como uma prevenção. Aí depois, quando o bebê nasce, né, após o nascimento, geralmente tem pediatras que também recomendam essa aplicação, essa dose da vacina da bronquiolite nos bebês, bem novinhos. Essa vacina, ela deve fazer parte da programação ali da caderneta da vacinação da criança, ela deve ser repetida. Quanto tempo essa vacina age no organismo? 6 meses? Mais? Não perde a validade? Conta, doutora. Esse é outro tema muito importante da gente conversar, né? Até algum tempo atrás, por volta de 2024, a gente não tinha nenhum esquema de proteção, nem para a mãe nem para o bebê. Sim. A partir do ano passado, foi liberado pelo SUS para todas as gestantes. Por volta ali do 3º trimestre, a gente tem algumas particularidades de semana, né, de idade gestacional para ser aplicado. Então, vale a pena toda gestante ir ao obstetra e pegar essa orientação, tá bom? Da imunização. E essa vacina, ela vai produzir anticorpos maternos e esses soldadinhos que já estão prontos, que são esses anticorpos, eles passam pela placenta e chegam para o bebê. Quando o bebê nasce, ele teoricamente já está protegido, né? E essa proteção dura por volta de 5 a 6 meses. Infelizmente, nada é 100%, então não é uma proteção 100%, ela vai proteger os casos graves, né? E a gente tinha antes de proteção para os bebês recém-nascidos o palivizumab, que é um anticorpo. Uhum. E ano passado, né, a gente teve a grande novidade também do nirsevimab, esse ano já liberado também pelo SUS, a partir de fevereiro, para todo bebê recém-nascido, até 2 anos de idade, tem indicação em bula e em tomar. Pelo SUS, a gente tem alguns critérios mais específicos que abrangem os grupos de risco, então a gente precisa de uma consulta, a gente precisa de uma avaliação pediátrica para a gente individualizar. Além disso, como tudo que é novo, né, ainda está em processo de adaptação, cada secretaria está fazendo o ajuste conforme a sua necessidade. Uhum. Então, é uma medicação excelente, né? São soldadinhos de defesa prontos. Então, o bebê, ele já recebe essa armadura que a gente conversou e ela dura um período que passa aí esse período de maior vulnerabilidade que a gente comentou, né? O que é mais importante, que eu acho, assim, hoje a gente tem ferramentas para a gente poder proteger os bebês, antes mesmo deles terem contato com o vírus. E não é mais como antigamente, né? Quando a única saída era a gente sentar e esperar a doença aparecer. Então agora a gente tem como agir, a gente pode prevenir e prevenir com ciência. É isso, doutor. O melhor tratamento, então, para a bronquiolite é aquele que começa antes dela chegar. Doutora, quero agradecer muito a sua entrevista aqui na CBN Vitória. Conversei agora com a doutora Amanda Guimarães, da UCOL, médica pediatra, residente de pneumologia pediátrica no Hospital Estadual Infantil de Vitória, conversando com a gente nessa manhã de sábado. Doutora, mais uma vez, quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço o convite para tratar desse assunto tão importante que está super em alta, com muitas novidades, né? Eu gosto de dizer que proteger um bebê é como a gente construir um escudo. A mensagem que eu quero deixar é para os pais não esperarem a tempestade para a gente poder construir o abrigo. O acompanhamento e as vacinas, eles são esse abrigo. E a gente precisa estar pronto antes do inverno e antes da doença bater na porta. O melhor tratamento, como você disse, Juliana, com certeza, principalmente para bronquiolite, é aquele que começa antes dela chegar. E é com a prevenção que a gente consegue isso. Orientações valiosas, gente. Doutora Amanda, então, ressaltando a importância da prevenção aí da bronquiolite nesse período que pode acontecer em uma alta de casos, principalmente em bebês. Obrigada, doutora. Um bom dia para você, uma ótima manhã e tarde de sábado. Para vocês também, fiquem com Deus. Você confere essa conversa completa daqui a pouquinho no site da CBN, cbnvitoria.com.br.